E aí, galera, tudo bem com vocês? Esse assunto que a gente vai conversar nessa aula, eu confesso que é um assunto que eu adoro, tenho um apreço muito grande por esse tema, que é o tema amenorreia. Além de ser um tema extremamente cobrado nas provas, nos concursos médicos, eu gosto muito dele porque eu acho que é um tema que a gente tem que raciocinar. Ele envolve raciocínio clínico, ele envolve uma sequência lógica de investigação e o grande objetivo é você entender cada um dos passos. Se você entendeu cada um dos passos, eu fico muito satisfeito. Então eu começo lançando um desafio aí, uma pergunta para vocês, que é: você sabe iniciar a investigação de amenorreia secundária? Como é que você vai manejar? Pensa assim, você está lá numa unidade básica de saúde, sozinho, atendendo, chega uma paciente com queixa de amenorreia secundária, o que você vai fazer? Que exame você vai pedir? Existe algum teste ou alguns testes que você pode fazer com essa paciente para elucidar a sua hipótese diagnóstica? Então, pensa nisso. Você sabe iniciar mesmo a investigação de amenorreia secundária? Esse assunto, então, ele é um assunto que a gente tem, na verdade, uma aula, que é uma aula que eu sempre digo que foi feita, né, com muito carinho e muito amor pela nossa equipe de produção, que é baseada em um cenário clínico. Então, olha que interessante. Nós gravamos vídeos com atores profissionais. A gente, então, trouxe, né, para conseguir deixar mais didático, mais palpável, mais fácil, mais gostoso e leve esse assunto, a gente trouxe, então, na verdade, uma cena que foi gravada com atores profissionais. Então, um ator representa o médico e a atriz representa a paciente. E é uma cena que ele vai investigar a amenorreia dessa paciente. É muito bacana, é muito legal, eu adoro. Toda vez que eu vejo essas cenas, eu acho super bacana, assim, traz uma coisa bacana pra gente, porque é lógico que é uma obra de ficção, né? Vocês vão ver que o cara é completamente doido, ele é fora da casa. Ela também é meio crazy, assim, também, mas, assim, é lógico que não vai se fazer aquilo que eles estão fazendo ali na consulta, porque é uma obra de ficção. A gente olha pela primeira vez e a gente se apavora. Meu Deus, o médico é louco, tinha que estar preso esse cara, né? Sim, é lógico que tem algumas coisas bem caricatas, assim, ele é bem doidão mesmo, mas é bacana vocês prestarem atenção no que ele está fazendo e como é que ele conduz, então, esse cenário para investigar. Ok? Vem comigo, vamos assistir, então, a primeira, a introdução, e aí a gente, à medida que o cenário vai entrando, que as cenas vão entrando, eu vou parando e vou explicando para vocês, que fica bem legal, acho que fica mais gostoso da gente entender esse assunto. Vem comigo! Ana Luísa, pode entrar. Isso, sou eu. Com licença. Como vai? Eu sou o Dr. Marcelo. Me conta o que está acontecendo? Então, doutor, eu tô com uns probleminhas aqui no... Meu Você está com problema na menstruação? Doutor, fala baixo. Só pode ouvir, eu tenho vergonha. Você sabia que toda mulher menstrua? Ah, não. E eu sou médico. Ah, pois é. Bom, mas há quanto tempo você está com problema na menstruação? Então, tem mais ou menos uns 3 meses. É sério? 3 meses? É. Parabéns. Você está grávida. Oi? Aceita? Quê? Ah, você não pode. Tá grávida. Não tô. Doutor, se eu tivesse grávida, meu filho ia ser irmão do Jesus Cristo, né? Porque só o Espírito Santo pra me engravidar ultimamente. Tá feia coisa assim, colega? Nossa, nem te conto. Mas como é que você tem certeza que não tá grávida? Esses testes de farmácia aí não dá pra confiar muito não, hein? Aqui. Deixa eu ver. Interessante.
Tem alguma pista aí, doutor, do que é? Esse médico tem cara de maluco. Devia ter ido naquele que outro, que a Sofia me indicou. Peraí, eu tô examinando aqui ainda. Um minuto. Você fez alguma cirurgia recente? Não. Algum problema hormonal? Não que eu saiba. Como que era a sua menstruação antes dela não vir mais? Ah, eu lembro. Eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Esse caso é bom, olha. Eu achei que eu tinha cortado a perseguida, pulando o muro da escola pra fugir da aula, assim, sabe? Em frente. Não, foi atrás da escola mesmo. Não, em frente. Prossiga. Ah, tá. Bom, mas ela vinha de 30 em 30 dias, aí depois ela começou a vir em períodos mais curtos, de 27, 25 dias. Mas aí no ano passado, aí ficou estranho. Como assim, estranho? Estranho, né? Vinha, aí depois não vinha. Aí vinha de novo. Aí não vinha mais. Aí depois ficamos 3 meses sem vir, aí... Bom, enfim, se eu tivesse ficado grávida todas essas vezes, já tinha uma creche, né, doutor? E quando a menstruação vinha, na época que ela vinha, o fluxo era normal? Tinha vezes que só Moisés pra abrir o mar vermelho que saía do meio das minhas pernas, né? Não, assim, tinha cada pedaço de fígado. Ficava 10 dias direto menstruando. Vocês não imaginam qual dos dois é o mais crazy aí. Então, assim, ó, o cara é completamente louco, né? O cara acende um charuto no meio da consulta. Ela também, né, tem uma coisa bem caricata, assim, mas assim, vocês observam que, agora essa história do fígado, todo mundo que passou pela gineco já escutou, né? Ah, doutora, assim, ó, saía muito sangue, sabe os pedaços de fígado, assim, né? Todo mundo deve ter ouvido isso aí já, né? Que sai tipo uns pedaços de fígado, assim, na verdade o fígado é um coágulo, né? As pacientes, quando elas têm um sangramento muito importante, às vezes o sangue vem coagulado e aí lembra realmente uns pedaços de fígado. Então, gente, eu trouxe esse cenário para a gente lembrar que amenorreia é ausência de menstruação. O prefixo a quer dizer ausência, sem, menorreia quer dizer menstruação. Então, amenorreia é a ausência de menstruação. Por quanto tempo? Por 3 ciclos consecutivos daquela paciente. Você vai perguntar para ela como que era o seu padrão menstrual. Ela vai dizer, olha, eu menstruava de 28 em 28 dias, eu menstruava de 30 em 30 dias. E aí, então, você vai ver se ela está sem menstruar por um período correspondente a 3 ciclos dela, essa paciente está em amenorreia. Ou ainda, você pode dizer que a amenorreia é a falta de menstruação por 6 meses. Então, assim, se qualquer mulher está há 6 meses, pelo menos 6 meses, sem menstruar, a gente entra na definição de amenorreia, ok? Então, não esquece, a definição de amenorreia é falta de menstruação por 3 ciclos ou por 6 meses. Tem 2 tipos de amenorreia. Existe a amenorreia primária, que é aquela ausência de menstruação numa mulher que nunca menstruou, e a amenorreia secundária, que é logicamente muito mais comum, muito mais frequente, é aquela mulher que vinha menstruando e que simplesmente agora ela parou de menstruar. Isso é a amenorreia secundária. Isso é definição, isso cai bastante em prova, é coisa bem simples, bem básica, né? De definição de amenorreia. Então, primária é aquela mulher que nunca menstruou. Geralmente é uma adolescente que vem trazida pela mãe, e aí então a mãe diz, olha, eu estou muito preocupada porque todas as coleguinhas da escola já menstruaram, ela ainda não menstruou. Isso é a amenorreia primária. A amenorreia secundária é aquela mulher que vinha menstruando e que parou de menstruar. E aí eu já vou lançar a primeira pergunta para vocês. O que você pensaria como principal hipótese diagnóstica numa paciente que tem amenorreia secundária? Estava menstruando, normal, de 30 em 30 dias. Dali a pouco, plam, parou de menstruar. Até a paciente responde isso, né? Qual é a principal suspeita? É claro, é gravidez. É lógico, a principal causa de amenorreia secundária é gravidez. Desde que o mundo é mundo, a principal causa é gravidez.
Ah, Jader, mas não pode ser uma outra coisa, né? Não pode ser, de repente, uma paciente aí que ela tem algum distúrbio endócrino hormonal? Claro que pode ser. Mas, a principal causa de amenorreia secundária é gravidez. Não viaja. Não viaja na prova e querer inventar a roda. A roda, ela já existe, ela é redonda e é assim. Então, isso ainda cai em prova e eu vejo que tem gente que ainda erra, né? Eu tenho vontade de ir lá e... Como assim, Cara, não esquece. Ah, mas é que a paciente me disse, doutor, que não tem possibilidade de estar grávida. Porque ela usa preservativo, ela se cuida. Cara, é sempre gravidez. Sempre você tem que pedir um beta-HCG. Ah, mas ela diz que o marido cuida. Você sabe o que é o marido cuida? O marido cuida é coito interrompido. É um dos métodos que muita gente faz, por incrível que pareça, muita gente faz. Então, chega lá na hora, né, ele vai ejacular e ele, tira fora, né? Então, esse tipo estourar uma champanhe, assim. Esse é o coito interrompido. Não dá certo. É lógico que a principal hipótese diagnóstica é gravidez. Então, sempre tem que pedir o beta-HCG. Não esquece, essa é a conduta padrão. Ah, mas ela diz que não tem como. Tem como sim. Tem como sim. Sempre solicita o beta-HCG. Muita gente que não espera, que achava que estava tudo bem, que não tinha possibilidade de estar grávida, definitivamente está grávida. Então, isso você sempre tem que descartar. Bom, mas aí o que a gente sabe? Se você vai então iniciar a investigação que é pedindo o HCG, vocês viram que a Ana Luísa, a paciente, ela já trouxe um beta-HCG negativo. Ela já se ligou que existia essa possibilidade de estar grávida, né? Apesar daquilo que ela contou para ele ali, né? Que a condição estava difícil ultimamente, né? Mas mesmo assim ela fez o beta-HCG que deu negativo. Geralmente, você pede junto com o HCG 2 exames para ver 2 tipos de alteração que podem acontecer e que são causas frequentes de amenorreia secundária. Uma causa muito comum de amenorreia secundária, especialmente essa causa ela ocorre no sexo feminino, são as desordens da tireoide. Lembra que o hiper e o hipotireoidismo são muito comuns em mulheres e mulheres em idade reprodutiva. O hipotireoidismo, especificamente o hipotireoidismo, ele cursa com uma diminuição dos hormônios da tireoide, do T3 e do T4, mas a hipófise começa a aumentar muito a produção de TSH. Então o TSH, vocês lembram que é aumentado em quem tem hipotireoidismo. Esse mesmo TSH que aumenta, ele é capaz de bloquear a pulsatilidade do GNRH hipotalâmico. Então, ele é uma causa de amenorreia. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que junto com o beta-HCG, você já vai pedir o TSH para ver se essa paciente não tem hipotireoidismo. Então, o segundo exame, cara, que você tem que pedir é o TSH, porque hipotireoidismo é uma causa importante, claro que não tão importante quanto gravidez, mas é uma causa importante de amenorreia secundária. Então, você já pede junto o TSH. E a terceira coisa que pode estar causando amenorreia secundária é o excesso de prolactina. Então, você já pede para ela prolactina sérica. A prolactina sérica é um hormônio produzido, secretado pela hipófise anterior, que é a adenohipófise, e essa prolactina também, quando ela está em excesso, ela vai bloquear a pulsatilidade do GNRH. Dessa forma, a paciente vai ter um bloqueio do eixo do ciclo menstrual e ela entra em amenorreia. Então, é isso, é simples. A investigação inicial da amenorreia secundária é pedir um beta-HCG, um TSH e uma prolactina. Esses 3 exames, geralmente, quando você pede, você já encontra a causa da amenorreia secundária na maioria dos casos. Na grande maioria dos casos, você já vai encontrar o porquê que essa paciente está em amenorreia secundária. Ok? Mas aí deixa eu começar a provocar um pouco mais vocês aí. Bom, eu pedi o beta-HCG e deu negativo. Ela chega, ó, tá aqui, ó, doutor, tá vendo? Eu falei, eu avisei, meu marido cuida.
Ah, pois é, o marido cuida. Muito bem, tá dando certo o coito interrompido. Excelente, ok. Tá negativo o beta-HCG. E o TSH tá normal e a prolactina também tá normal. Cara, e aí o que tem que fazer? Puxa, eu não tenho nenhuma pista aí do porquê que essa paciente não está menstruando. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Alguma pergunta que eu tenha que fazer para minha paciente na anamnese para saber se existe aí algum fator causal para essa menorreia? Vamos ver o que o nosso Dr. Marcelo, né, meio crazy aí, fez. Se ele fez alguma coisa que nos acrescenta que a gente conseguiria definir o que fazer agora, nesse momento que você recebe os exames e os exames estão normais. Fala aí, doutor Marcelo. E tem mais alguma coisa que você tenha esquecido e acha importante me falar? Doutor, se eu esqueci, vai ficar esquecido, né? Porque, ó... Aquela velha história, né? Quando a gente pensa que a paciente pode nos dar uma pista aí de alguma coisa, ela vai dizer, não, é que eu fiz uma curetagem recentemente, ou ela chega e diz alguma coisa assim, né? Não, mas é que eu tive aí no passado uma história... ela não diz nada. Caramba, o que eu vou fazer agora? Então, jogo a responsabilidade para vocês. Qual é o próximo passo? Letra A, indicar anticoncepcional oral, você vai dar uma pílula para ela. B, fazer o teste da progesterona. C, solicitar ultrassom transvaginal. E D, pede para ela FSH e LH, gonadotrofinas hipofisárias. O que você faria nesse momento? Galera, olha só, quando você tem um beta-HCG negativo, você tem um TSH normal e você tem uma prolactina também normal, o próximo passo é você efetuar um teste, que é um teste extremamente simples, fácil de fazer, você consegue fazer em qualquer posto de saúde que você está atendendo, que é o famoso teste da progesterona. Cara, o que é o teste da progesterona? Você vai prescrever para a paciente tomar progesterona por alguns dias e vai ver o que acontece. Ô Jader, eu já li várias vezes sobre o teste da progesterona, mas na prática, como é que eu faço isso, né? Eu vejo que muita gente às vezes entende bem a teoria, mas acaba não sabendo como fazer isso. Será que eu posso fazer eu sozinho isso? Tem que encaminhar para um ginecologista? Cara, você pode fazer, qualquer médico pode fazer, e você deve fazer quando você está atendendo um caso lá no posto de saúde. Então, assim, prescreve para ela acetato de medroxiprogesterona, que é uma progesterona sintética que tem em qualquer posto de saúde. Então, ela é uma progesterona sintética. Você vai usar a dose de 10 miligramas. Então, acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramas. E você vai prescrever para ela tomar um comprimido por dia, que pode ser por 5 dias, pode ser por 7 dias, pode ser por 10 dias, pode ser por 14 dias. Eu vejo que muita gente às vezes se fia nisso, né? De não, mas tem que ser tantos dias. Não. O importante é que ela use por pelo menos 5 dias. Para o teste dar certo, né? Para você ter uma conclusão de resultado com o teste, ela tem que tomar por pelo menos 5 dias. Agora, se você quer usar 10 dias, tá certo também. Quer usar um pouquinho mais? Também tá certo. Não fica pensando no número de dias. O importante é usar 10 miligramas do acetato de medroxiprogesterona e aí ver o que essa paciente vai relatar para você depois que ela parou de tomar, depois que ela fez a privação hormonal. Olha que interessante. Na verdade, quando a gente faz o teste da progesterona, a gente está relembrando da fisiologia do ciclo menstrual. Todos vocês lembram que no ciclo menstrual normal, a gente tem a primeira fase, que é a fase proliferativa ou fase folicular, que sofre a ação do estrogênio, certo? O que o estrogênio faz? O estrogênio, ele é capaz de proliferar o endométrio. Ele faz mitose e o endométrio cresce, fica um endométrio alto. Ele estava baixinho depois da menstruação e ele começa a crescer pelo estímulo mitogênico do estrogênio.
No meio do ciclo, o que acontece? Pluf, ovula. A paciente ovula. No momento que ela ovula, o que acontece? Forma o corpo lúteo. E o corpo lúteo começa a produzir progesterona. A progesterona começa a fazer esse endométrio se tornar secretor. Bluf, bluf, ele secreta mucopolissacarídeos para receber o ovo fecundado. O objetivo da progesterona é tornar o endométrio secretor, tornar o endométrio rico em mucopolissacarídeos, aqui ó, ele fica super secretor para receber o ovo fecundado. Essa é a função da progesterona, que só é produzida na segunda fase do ciclo. Como é que chama mesmo a segunda fase? Fase secretora ou fase lútea. Então você deu para a paciente tomar progesterona. E se essa paciente que tomou progesterona parou de tomar e aí ela sangra, ela menstrua, você vai dizer que o teste da progesterona é positivo. O que isso significa? Isso significa que se você deu progesterona artificialmente e quando fez a privação ela sangrou, o que você conclui? Pensa, é lógico. Conclui que o corpo dela não está produzindo progesterona. Tanto que quando você deu progesterona para ela tomar, aí depois que fez a privação, ela sangrou, ela menstruou. Então o corpo não está produzindo progesterona. Se o corpo não está produzindo progesterona, pensa, quem é que produz progesterona mesmo? O corpo lúteo, que está aqui na fase secretora do ciclo menstrual. E o corpo lúteo, ele só se forma se houve ovulação. Se não houve ovulação, o corpo lúteo não tem como se formar. Então, Magrão, o que você conclui? Você conclui que essa paciente não está ovulando. Se o teste da progesterona é positivo, você conclui que que essa paciente, se você deu progesterona e o teste foi positivo, você conclui que essa paciente não está ovulando. O diagnóstico, a conclusão, é que ela tem uma anovulação. Essa paciente está anovulatória. Não sabemos o porquê ainda. Geralmente as pessoas pensam, então é ovário policístico. Calma, não fecha o diagnóstico ainda. A conclusão é que ela não está ovulando. Essa é a conclusão quando você tem um teste da progesterona positivo. Bom, Jader, mas eu não posso concluir que o corpo dela também não está produzindo estrogênio? Não, bem pelo contrário. O corpo dela está produzindo estrogênio. Porque para você ter sangramento no teste da progesterona, ela tem que ter tido previamente um endométrio proliferado pelo estrogênio. Então, o endométrio foi sim previamente proliferado pelo estrogênio, e aí quando você deu progesterona sintética, fez a privação, essa paciente sangrou. Então a conclusão é de que essa paciente tinha produção de estrogênio, ela está produzindo o hormônio feminino, que é o estrogênio, mas ela não está produzindo a progesterona. Com certeza o diagnóstico é a anovulação. Então, gente, você deu a progesterona e o teste foi positivo, fecha diagnóstico de anovulação. A conclusão é de que essa paciente ela não está ovulando. Esse é, então, a leitura de um teste da progesterona positivo. Vamos ver a questão, então. Qual é o próximo passo nesse momento? O que o doutor Marcelo tem que fazer com a Ana Luísa? Da pílula? Claro que não, meu. Você não sabe o que ela tem. Ah, não sei o que ela tem, então vamos dar uma pílula anticoncepcional. Não, né? Não, errado. Teste da progesterona? Com certeza. Ultrassom? Ainda não. FSH? Também não, né? Então, letra B, a resposta da questão. Ok? Vamos ver se o nosso amigo doido fez certo? O que vocês acham? Ele é meio crazy assim, mas vamos ver se ele conseguiu manejar bem. Assistam lá, vamos ver. Bom, você está apresentando um quadro de amenorreia secundária. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Não, calma. É só o nome que é feio. Na verdade, a amenorreia secundária significa que você está com falta de menstruação. Mas a gente vai descobrir as causas, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alguns testes com você. Primeiro o seguinte, eu vou te prescrever aqui uma medicação. Você, por favor, toma por 7 dias e depois volta pra gente ver o que acontece, tá? Tá bom.
E aí, quando é que eu volto para poder fazer o retorno? Pode marcar com a Judite daqui uns 20 ou 30 dias. Aí você me fala se a sua saudosa menstruação resolveu aparecer. Tá certo. Tá bom, obrigada. E aí, me conta o que aconteceu. Tomou os remédios direitinho? Tomei direitinho. E 5 dias depois que eu tinha tomado o remédio, doutor, a menstruação mais descendo mesmo. Impressionante. Então, e aí, doutor, o que eu tive? Dá uma olhada nisso aqui. Tá. Opa, então ele fez o teste da progesterona, mandou bem, Dr. Marcelo mandou bem, então, né, ele deu para ela tomar progesterona e o que aconteceu, cara? Ela voltou depois e disse que menstruou. Então, o diagnóstico da Ana Luísa, a conclusão é de que realmente ela não está ovulando. Essa paciente tem aí, então, uma conclusão de que realmente ela está em anovulação. Agora deixa eu largar para vocês, então, aí a conclusão, a responsabilidade sobre essa conclusão. O que você pensaria em relação a Ana Luísa? Se você estivesse atendendo ela, o que você acha que pode estar acontecendo, então, com essa paciente? Ela sangrou com o teste da progesterona. Ok, beleza. Eu sei que ela não está ovulando. Mas por que ela não ovula? É fisiológico não ovular? É fisiológico nos extremos da vida reprodutiva. Lembra que na puberdade e no climatério, as pacientes elas costumam apresentar ciclos anovulatórios. Tanto que os sangramentos disfuncionais por anovulação são muito maiores nos extremos da vida reprodutiva. Agora, uma paciente que não está nem próxima ao climatério nem da puberdade, é normal ela não estar ovulando? Você sempre tem que pensar na grande causa patológica das anovulações crônicas, que é a síndrome dos... Isso, ovários policísticos. É isso que você pensou e você está correto. A síndrome dos ovários policísticos, também chamada de síndrome de Stein-Leventhal, é a grande causa das anovulações crônicas. Então, se você tem um teste da progesterona positivo, você tem que investigar se essa paciente não tem SOP, se ela não tem ovário policístico. E aí, como é que a gente vai ver se essa paciente tem ou não tem ovário policístico? Lembra que existe uma coisa bem pautada, bem firmada na literatura e que cai horrores nas provas dos concursos médicos, que são os critérios de Rotterdam para diagnóstico de SOP. Então, assim, em Rotterdam, que é uma cidade lá na Holanda, foi feito um consenso para padronizar o diagnóstico de SOP no mundo inteiro. E o mundo inteiro usa essa classificação para fazer esse diagnóstico. Você tem 3 critérios e se a paciente tiver 2 desses 3 critérios, ela fecha diagnóstico de SOP. Então, quais são eles? São as menstruações infrequentes e a amenorreia. Então, esse padrão de ciclo menstrual muito longo, ela fica 60 dias, 90 dias, ela fica vários dias, 6 meses sem menstruar. Essa paciente, então, ela tem amenorreia ou menstruações infrequentes. Por que isso acontece? Porque na SOP ela não ovula. Se ela não ovula, ela vai estar eternamente em fase proliferativa do ciclo menstrual. Ela nunca faz a fase secretora. Então, ela fica um tempão sem menstruar. Então, esse é um dos critérios. Essa paciente tem, a Ana Luísa, ela está justamente consultando por isso. O segundo critério é hiperandrogenismo, é o excesso de hormônio masculino. E esse hiperandrogenismo, ele pode ser clínico ou então laboratorial. Ô Jader, mas como é que eu vou ver excesso de hormônio masculino clinicamente na paciente? Lembra que existe uma escala chamada escala de Ferriman, que é uma escala que você tem essa escala em todos os ambulatórios de ginecologia, você tem que quantificar, olhar, na verdade, regiões do corpo da paciente e você vai atribuir uma pontuação de 1 a 4 da quantidade de pelos que essa paciente tem. Então você vai olhar rosto, vai olhar abdômen, vai olhar coxa. Então,
de acordo com a região do corpo, você pontua de 1 a 4 na escala de Ferryman. Se ela tiver uma escala de Ferryman de 8 ou mais, essa paciente é considerada como hirsuta, ela tem um hirsutismo. Se você pensa, poxa, mas eu acho que essa paciente tem uma chance de ser hiperandrogênica, mas a escala de Ferryman deu abaixo de 8. Ou, o que é mais comum, a paciente chega depilada para você fazer a avaliação. Aí realmente você perde o parâmetro e você dosa a testosterona. Se a testosterona estiver acima do limite superior da normalidade no seu valor de referência, que varia muito de laboratório para laboratório, aí então, se realmente está alta a testosterona, você também considera como hiperandrogenismo. Então ele é ou clínico ou laboratorial. O terceiro critério, aí sim vai ser o ultrassom. Aquele ultrassom mostrando o ovário de aspecto polimicrocístico. Quando você faz o ultrassom, né, transvaginal, e pelo menos um dos ovários tem ali 12 ou mais folículos, e esses folículos, eles medem de 2 a 9 milímetros de diâmetro, você diz que essa paciente tem critério ultrassonográfico de SOP, de ovário policístico. Então, um ovário só, com 12 ou mais folículos, medindo entre 2 e 9 milímetros, ou ainda, você tem um volume ovariano total acima de 10 centímetros cúbicos, essa paciente tem critério ultrassonográfico de ovário policístico. Mas a grande questão que cai muito nas provas é: se a paciente tem amenorreia e se a paciente tem hiperandrogenismo, você olha para ela e vê que essa paciente é hiperandrogênica, ela tem excesso de pelo, não precisa do ultrassom, porque são 2 dos 3 critérios. Então não tem que fazer ultrassom, não precisa. Isso cai direto nas provas, né? Naquelas de 1, 2, 3 e 4, quais são corretas? Eles botam lá, 1, é imprescindível fazer ultrassom transvaginal para confirmar o diagnóstico de SOP. Não, não precisa. Então, o ultrassom, ele não é necessário se você já tem esses 2 primeiros critérios. Agora, se não tem, por exemplo, ela só tem amenorreia e o hiperandrogenismo não existe, não tem, aí você faz o ultrassom para ver se tem o outro critério. Tem que ter 2 dos 3 para você fazer o diagnóstico de ovário policístico. Fechado? Beleza? Vamos ver o que o nosso amigo fez. Olha só, presta atenção. Fala aí, doutor Marcelo. Então é isso, você provavelmente não está ovulando. Você deve estar apresentando um quadro muito frequente chamado de síndrome dos ovários policísticos. Deixa eu te fazer uma pergunta, você notou algum aumento de pelos no seu corpo? Não. Bom, barba tá na moda, né? Eu não sei qual dos 2 é mais weird aqui, né? Então, assim, ó, gente, essa paciente fecha critério para SOP, para ovário policístico. Então, observem ali, ó, que essa paciente, ela tem amenorreia, ela foi consultar por amenorreia e não precisa nem aplicar a escala de Ferryman, né? Uma coisa bem caricata mesmo. Ela tem hiperandrogenismo clínico. Então, essa paciente fecha ou não fecha critério para SOP? O que vocês acham? Com certeza sim, né? Ela fecha critério para ovário policístico. Não precisa fazer ultrassom. Então esquece essa história de que o ultrassom é imprescindível. Não, você não precisa fazer ultrassom, você fecha o diagnóstico de ovário policístico e aí então você vai conduzir ela como uma paciente com SOP. Tem que ser conduzida. A gente tem a aula específica de SOP, né, de ovário policístico, eu não vou entrar nesse mérito agora, na aula específica de SOP, aí então eu explico para vocês todo o tratamento que deve ser feito com quem fecha esse diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. Ok? Então lembra que eu comecei a aula dizendo para vocês, você sabe iniciar a investigação de amenorreia secundária? Então, essa é a investigação inicial. Cara, se você sabe esses passinhos iniciais aqui, você já consegue manejar a grande maioria dos casos de amenorreia secundária. Porque a grande maioria deles já para por aqui e a gente consegue resolver e dar o diagnóstico para a nossa paciente. Então, a gente fez ali o teste da progesterona deu positivo, você interpreta como anovulação e aí então você vai manejar ela como uma paciente anovulatória. Vai ver se ela preenche critério para SOP e vai tratar ela para ovário policístico.
A grande questão é se o teste da progesterona dá negativo. Aí muda de conversa e a gente vai ter, então, uma aula específica sobre a investigação elaborada, que é quando o teste da progesterona dá negativo, e aí a gente tem que começar a fosforilar um pouquinho mais e entender qual que é a real causa disso. Ok? Se tiver dúvidas, por favor, entre em contato comigo. Um abraço para todos.